Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Findcast. Antes de mais nada, agradecer as muitas visualizações que a gente tem tido. Já são mais de 36 mil inscritos. Muito obrigado pelo apoio e audiência. Hoje, como co-host, não é o Gabay, mas é o Cláudio Guerreiro, meu sócio, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Até vou deixar que você se apresente agora, Guerreiro. Bom, legal. Obrigado pelo convite aqui, o Gabay, nosso sócio viajando, né? Tá na América ali, fazendo meio turismo, meio trabalho. Curtindo a vida. E eu tô aqui nessa dinâmica dura aqui, vou te ajudar no que for possível. Para quem não me conhece, foram quase 20 anos como executivo do mundo de tecnologia, mas já são 10 anos já nessa vida de headhunter, né? As coisas já se confundem na minha cabeça. Com certeza, montanha-russa, né? Quando eu tô me apresentando, eu já tenho alguns problemas para entender em que cenário que eu me encaixo. Vai ser um bate-papo legal, tô animado. Não, com certeza. E para vocês que não conhecem o Guerreiro, ele é uma pessoa com uma oratória maravilhosa, assim, vocês vão adorar, tenho certeza. Principalmente com a Maria de Uco aqui, minha oratória melhor, né? Vai voar. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje, que já nos aguarda aqui, agradecer aos nossos patrocinadores de sempre. Então, antes de mais nada, Mackenzie, que é um parceiro já de longa data da Find. A vinícola Maria de Uco, que todo episódio de Findcast eles nos fornecem uma das garrafas deles para a gente degustar enquanto a gente conversa aqui, né? E conforme o Guerreiro falou, fica muito mais tranquila a conversa, Solta a língua, né? Exato. E a VIP Office, que é os escritórios compartilhados, o maior do Brasil. Todos esses três recomendamos de olhos fechados, tá? Então, sem parar de enrolar mais muito, a convidada de hoje é a Camila Girundi. Mineira, executiva de RH, engenheira, mãe, esposa e apaixonada por esportes. Uma das executivas referências em RH no Brasil, que conta com mais de 15 anos de experiência na transformação de culturas ao redor do mundo. Sua trajetória inclui empresas de renome, como a LL, Vale, Kraft Heinz e Madeira Madeira. O que é bem interessante, que mistura um pouco de umas empresas de economia mais tradicional com uma economia mais digital, dos nascidas digitais. Mas, agora sem enrolar mais muito, Camila, conta pra gente um pouquinho, como é que foi esse seu início de carreira? Esse é um tema engraçado, porque eu não comecei no RH, né? Eu comecei na logística. E eu comecei na logística porque eu tinha feito durante a faculdade um estágio na Holanda, na área, numa fábrica de queijo, e eu falei, meu Deus, isso não é pra mim. De onde eu tirei da cabeça que eu era uma pessoa agro, né? Apesar de eu gostar da referência, assim, mais do interior e tal, mas Desculpa, por que Holanda? Porque era o programa que tinha na faculdade. Que demais. Foi demais, foi um período muito bom. Eu joguei bola lá até, joguei futebol. Que legal. Holandês de campo. E aí eu falei, gente, isso não é pra mim. Então eu comecei minha carreira fugindo da engenharia de alimentos. Na verdade, eu vou ser bem honesta, assim, foi esse era o meu, né, era o que eu queria, assim, era o meu objetivo. E eu tentei vários trainees e eu conheci a cultura do 3G, naquela época tinha muito esse negócio de trainee, eles iam nas universidades e eu achei muito interessante aquilo. Nossa, o que você fizer é meritocrático, né? Você entrega, você se desenvolve aqui. E eu falei, vou nessa. E eu comecei na LL fazendo planejamento de curto prazo. Então eu fazia, e era uma área que era eu de mulher, né? A ferrovia é né, mais antiga. Acho que hoje não tá assim, evoluiu muito rápido, mas naquela época era eu. E foram desafios interessantes ali dentro do planejamento. Eu sempre gostei de análise numérica, então eu fui aprendendo mais e entrando naquilo de análise. E hoje eu olho um pouco, eu acho que eu era meio data, assim, né? Se puder descrever com os nomes de hoje, né? Meio data. E nem faz tanto tempo assim, né? Isso foi o quê? 2008, 2009. E aí, dentro disso, eu acabei... Minha mãe ficou doente em Belo Horizonte, eu fui cuidar dela e eu voltei para BH e eu entrei na Vale, na época na Ferrovia de Carga Geral, lá na FCA, que era uma das ferrovias da Vale na época, mas teve a venda. E fazendo a mesma coisa. Era planejamento, só que dentro do centro de controle operacional. Então eu fazia planejamento de circulação de trens. É um negócio meio... Nossa, um tema simples, né? Tranquilo.
E sempre nessa parte de indicadores e de tentar colocar processo e melhoria contínua e melhoria daquilo, né? Muitos belts no meio do caminho. Nossa. Muitos projetos de belts. Já avaliei muita gente que tinha que ver os belts. E aí, isso acho que foi moldando um pouco também de como eu resolvo o problema. Mas eu não tinha muita noção do que eu queria, na verdade. Eu tinha muita noção do que eu não queria. E eu sempre gostei muito de resolver problema difícil, assim. Tudo que é meio complicado, acabou que as pessoas que me conheceram vão me jogando naquilo. É o mal do engenheiro, né? Acho que talvez seja. E eu sempre com essa curiosidade de tentar entender o que estava acontecendo, e tentar entender no número, não, mas não pode. Por que não pode melhorar? Por que não dá? Né? Então, acho que esse primeiro terço da minha carreira ali foi muito fazendo isso. Né? De tentar entender, implementar processo, gestão. Eu acredito muito da gente olhar o problema certo, por mais que doa, né? Acho que o primeiro passo de resolver o problema é você assumir que tem um problema. Com né? certeza. Agora, eu queria só voltar rapidinho na LL, porque eu ao longo da carreira, eu entrevistei bastante gente da LL, conheci, trabalhei junto ao lado de alguns ex-executivos da LL dessa época. E todos eles, sem exceção, são incríveis. Como é que era a cultura lá naquele tempo? A cultura da LL é um negócio maluco, assim, porque a barra era muito alta pelas pessoas que estão lá, né? Acho que eu admiro muito as pessoas daquela época, assim, e eu agradeço muito por poder ter começado a minha carreira com elas. Depois eu encontrei com elas de volta na Kraft Heinz, né? Boa parte delas ali. Mas são pessoas que eu admiro bastante a forma de resolver problema. E lá era muito preto no branco, assim. Era uma cultura muito objetiva, né? E muito focada em resultado. Não tinha muita discussão fora do número. O número é esse e acabou. Né? Não tinha opção de você ficar saindo fora do problema. Não tinha uma discussão fora do problema. A discussão era no problema. Só que, ao mesmo tempo, é legal para aprender. Eu acho que me formou como pessoa, como profissional. Mas é duro. A gente trabalhava muito. Eu lembro que, assim, acho que meus primeiros 4 meses e meio lá, eu trabalhei todos os dias, sem final de semana, sem até... O faturamento parava 2 horas da manhã, então até 2 horas da manhã eu tava olhando o faturamento de vagão, porque eu era do planejamento, de curto prazo. E 6 horas da manhã já tinha que estar lá no centro de controle operacional vendo a saída de trens para ver como é que ia ser o dia... Né? Era muito, assim, horas de trabalho. Eu me considerava workaholic, cara. Pois eu acho que eu sou café com leite. Eu queria entender como é que essa cultura, não quero dar um pulo, não, eu quero continuar ali, a gente ir caminhando na sua carreira, mas eu tô tentando entender em que momento que isso ajudou com insumos para você se tornar a executiva que você é hoje em RH. Ainda em que pese, eu não sou do tipo RH romântico, não. Eu sou... Você estava falando de People Analytics agora há pouco ali em off ali, e eu acho que o RH também está se moldando demais. Completamente. Se profissionalizando muito, não que não fosse profissional, mas se embasando muito em dados, em fatos de mercado, olhando jornada, olhando tudo isso, para ter uma execução melhor para o colaborador, mas também que aponte para eficiência operacional, para crescimento e tudo isso. Nesse momento, você sentia de alguma maneira que você estava se forjando para ser uma executiva de recursos humanos? Sinceramente, eu não tinha nem ideia. E pelo contrário, eu era a mais crítica do RH. Então, eu era aquela pessoa que falava assim, gente, mas esse povo não trabalha. Quem trabalha é operações, isso é custo. Eles estão me cobrando aqui custo, sabe? E essa galera só fica no custo aí, né? Então, assim, eu era aquela pessoa crítica, porque eu faço processo, porque eu olho o número, eu não vejo essas pessoas fazendo isso. Então, assim, eu vou ser bem honesto. O meu início da carreira, eu tinha até um certo... Eu olhava pra RH e falava, não sei, entendeu? E você perguntou muito como isso forjou. Eu acho que tem um ponto muito importante ali na LL. Não é que tinha pouco recurso. Era 0 recurso. Entendeu? Assim, eu lembro que ao extremo. Não tinha o WhatsApp, essas coisas. Tinha senha do telefone. Eu trabalhava em planejamento, eu tinha que falar com comercial, eu tinha que falar com operações.
E assim, a quantidade de tempo que eu podia falar no telefone era limitada. Eu tinha uma grana que eu podia gastar com... E é telefone da mesa, gente. Existia isso, tá? Quem é mais jovem tá vendo. Não tinha esse negócio de ligação ilimitada, né? Internet. Então eu tinha que resolver minhas coisas rápido, porque eu tinha X reais de telefone lá, que eu não lembro, mas era muito pouco. Eu lembro que, assim, no primeiro mês eu não tinha muito controle, eu gastei, em menos de uma semana, eu gastei meu crédito do mês inteiro. Tá vendo? Aí eu fui pedir mais. Vou parar de falar bom dia no telefone. É, tipo isso, começa a entrar nessa, porque assim, daí eu fui pedir mais, alguém olhou pra mim e riu. Tipo, você achou que eu tava fazendo uma piada. Essa é nova pra mim, nunca tinha ouvido. O crédito do telefone era limitado, assim. A empresa não formou bons executivos, formou heróis. Era bem, né, assim, era muito escasso. E tinha um foco no resultado muito grande. Então a gente tinha que ser criativo pra conseguir fazer a ligação, tinha que ser criativo pra resolver problema. Então eu acho que isso forjou bastante. Então você acaba ficando muito produtivo sem perceber. Porque você vai olhando o problema. Eu não posso ligar pra você e bater um papo, eu tenho que resolver o problema. Né? Então começa a ficar, óbvio, tem o lado negativo disso também. Eu acho que ali as relações, elas não eram tão estreitas também. Era um relacionamento, né? Era um relacionamento puro resultado, assim, né? Apesar de eu ter grandes amigos lá, e eu acho... E pessoas que eu admiro muito, mentores, inclusive, de lá. Mas é uma cultura mais árida. Mas, ao mesmo tempo, para quem tá começando a carreira, eu acho que isso foi... Sim, é o MBA, né? Crucial para eu ter chegado onde eu cheguei. Agora que eu tinha noção que isso ia acontecer, jamais. Eu só queria resolver um problema. Essa era a minha vida, eu quero resolver um problema. Eu imagino que você, nesse momento, nessa cultura, cara, o que precisava desenvolver de inteligência emocional já no início de carreira é fora de série, né? 22 anos. Então. Tinha acabado de sair da mineira do interior, assim, né? Não é que eu tenho uma família, né, de executivos, a minha família é bem, bem simples. Então eu não tinha noção do que era um trabalho, assim. Minha família tem referências, assim, tias que eram professoras, a minha mãe é funcionária pública do Estado ainda. Então, assim, eu não tinha referência do que era trabalhar de verdade, né? Daí, de repente, eu chego, gasto a minha senha de telefone, mando um e-mail errado, né? Porque tem N histórias que a gente tem lá da LL, de coisas que a gente fazia mesmo, mas... e sem recurso, e eu acreditando no sonho que tinha lá, né? E no desafio, assim. Acho que todo mundo que estava lá... acreditava muito no sonho de longo prazo que tinha, claro, lá, né? Tinha muito claro os objetivos da empresa e o que a gente tinha que fazer. Muito claro. Acho que eu nunca trabalhei num lugar que fosse tão claro assim. E eram pessoas movidas a desafios, tipo assim, que não é... Era quase assim, o impossível a gente faz, milagre deixa com Deus. Era quase assim, sabe? As pessoas ainda falavam isso. Nossa. Tem frases assim que a gente usava na época... É muito, né, que a gente brinca até hoje com elas, assim. Mas é isso, não tinha recurso nenhum. Acho que isso forja Camila, bastante. Agora você que trabalhou em diferentes culturas, né? E, de novo, depois a gente volta aí pra gente ir andando. É que vão surgindo os temas aqui que eu fico... O tema cultura corporativa é um negócio que sempre mexe com a minha cabeça. Talvez porque eu venha de uma geração que era muito comando e controle e muito orientado ao resultado final, até cultura corporativa, mesmo meritocracia, alguns temas que o propósito, alguns temas que são muito fortes hoje, acho que no meu começo de carreira simplesmente não existiam, né? E aí a cultura que você vem lá não só da LL, mas de todo o espectro ali de 3G, muito orientado ao resultado e à meritocracia. E hoje a gente vê um choque grande. Eu até estava ouvindo uma estatística que eu confesso que eu não sei a fonte, então nem sei se ela é tão confiável assim, mas alguém falando hoje num podcast que mais de 50% da geração Z fala assim, eu não quero um chefe mandando em mim, né? Não quer dizer que ele não queira ter um chefe, mas ele olha mais esse chefe como um líder, alguém que vai ajudar ele a se desenvolver, que vai ajudar a criar um ambiente de troca, de crescimento. E isso é um pouco antagônico, na minha visão, com essa cultura da execução, do fazer
não importa como, a gente vai atingir o objetivo, vai chegar. Como é que convive essas duas culturas? Elas são antagônicas mesmo ou você enxerga que em algum lugar elas se fundem? Esse é um ponto importante. Eu sinto uma conversão desde que tem uma organização, né? Eu vivi muitos, né, dentro da minha trajetória, eu vivi os dois extremos, né? O controle de mais porque não tinha né, a grana e o controle de menos porque tem, né, dinheiro né, de mercado muito forte. Eu acho que o importante é ter objetivos claros. Eu acho que todo mundo quer ter transparência. Acho que quando a gente sabe onde a gente tem que chegar, fica muito mais claro a forma de trabalhar, né? E aí, essa parte até de sistemas de gestão, assim, parece, eu vou voltar lá no GE, o negócio antigo Toyota, as coisas mais antigas, mas no fundo, não é um comando e controle. Você olha os números com uma certa rotina para ter a disciplina de olhar, mas é para dar autonomia. Eu tô te falando aqui que a gente precisa chegar nesse resultado por essa razão. Você dá a bússola. E que isso, no longo prazo, vai levar a gente em tal lugar, nesse propósito aqui, porque isso é um negócio que eu acredito muito. Né? Porém, você tem autonomia para fazer e daqui a um tempo a gente vai checar como é que estão as coisas. Eu acho que isso, a gente unindo as duas coisas, é um negócio... As empresas que conseguiram fazer isso, depois teve uma evolução muito grande até de várias culturas para chegar nesse ponto. Eu acho que muitas empresas hoje... tem gente que conseguiu pegar um sistema de gestão muito parecido, muda os nomes, muda tudo, mas no final das contas, né, as empresas fazem as mesmas coisas. Então... E pegaram esse sistema de gestão com essa essência, tipo uma Amazon da vida, e que continua inovando o absurdo. Né? E é isso. Eu dou o norte, a gente sabe mais ou menos onde a gente quer chegar. No longo prazo, a gente sabe o propósito, sabe onde quer chegar. E vamos construir para chegar lá com bastante autonomia para todo mundo. Né? Então, eu acredito que o sistema de gestão, sendo usado como ele foi criado, é muito legal. Só que tem gente que levou isso... Né? Ou não ter nada, eu acho que deixa as pessoas muito perdidas. E aí fica aquela sensação até das próprias pessoas mesmo. Eu acho que em muitos casos que a gente tem, nossa, tô cansado desse mundo corporativo, tô cansado disso, tô cansado daquilo. Às vezes é muito por não ter um objetivo, não sentir que tá construindo alguma coisa legal. Isso. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Isso, né? Aí. E aí você vê as pessoas como os zumbis corporativos, né? Isso gera um desgaste mental muito forte. Isso gera muito forte. Assim, independente do número de horas que você trabalha, mentalmente você tá pensando naquilo. Não, mas eu tô fazendo isso aqui, será que tá certo, será que não tá? Né? Mesmo que seja inconsciente. E aí tem um outro ponto que é as pessoas que deturparam um pouco esse negócio do sistema de gestão, né? Eu te dou a meta aqui, mas peraí, e hoje? Você andou o quê? Mas e amanhã? O que você vai fazer? E agora, já entregou? Com as deles, né? Nossa, aí também eu acho que chega num outro extremo. Tirando as áreas operacionais, que de fato tem uma programação diária ali, igual, né, algumas que eu trabalhei até na logística, que precisa mesmo olhar o dia, qual trem vai sair do dia e tal. Mas tirando isso também, acho que é demais, né? Então, eu acho que os extremos que deturparam um pouco o como a coisa deveria funcionar, sabe? Porque a ideia é dar transparência, objetivo e autonomia. Agora, assim, eu acho que até misturando um pouquinho aqui a bola, isso é uma das coisas que acabou sendo necessário com esse trabalho remoto, né? Então, acabou tendo que ter uma gestão muito mais próxima para evitar um erro que, pode ser corrigido hoje e evitar que a gente só vai ver na outra semana. Então, eu acho que é um pouco também de uma adaptação das empresas ao cenário que a gente vive hoje. E talvez por isso... que a gente vê uma tendência clara de uma volta ao escritório. Isso eu ando vendo bastante. Eu ainda não tenho opinião formada nem sobre estar remoto, nem sobre estar no escritório 100%, assim, porque eu ainda acredito nos números, na ciência, a minha essência lá de... Né, eu queria entender melhor, e isso é uma coisa que vai demandar tempo da gente ter dados, se de fato melhorou ou piorou a produtividade, se de fato... melhorou ou piorou a saúde mental, o engajamento das empresas. Isso a gente ainda não sabe. Acho que não tem tempo suficiente, até ponto estatístico suficiente para chegar numa conclusão ou outra. Tanto é que a gente tá vendo até uma briga das empresas ali. Eu tô voltando, aí vai no outro dia a outra. Eu não tô voltando, hein? Se quiser se inscrever aqui nas minhas vagas, né? Então ficou
um negócio... Tá assim mesmo. Não tá? Tá até um pouco confuso. E eu acho que ninguém tá... Como não tem dado suficiente, cada um se baseia no dado do que quer acreditar, né? Então, quem quer voltar, tem um monte de dado que é a favor de voltar. Quem não quer voltar, tem um monte de dado que é a favor de não voltar. No fundo... Mas sabe que eu já ouvi... Você pode construir muito... a narrativa. Você constrói a narrativa para aquilo que você quer. Você sabe que eu já ouvi até teorias conspiratórias sobre o caso? Eu também. Que falam assim, por exemplo, uma Amazon fala que quem não voltar para o escritório vai embora. Que, na verdade, eles querem forçar uma saída de um público que está menos engajado no negócio. E que caso alguém que seja muito importante, né, ou um grupo de profissionais executivos seja muito importante, fala, eu não vou voltar, eles vão avaliar caso a caso. Mas que o primeiro comunicado é tipo assim, a gente vai forçar um público a sair, que provavelmente é um público que está menos engajado com o nosso propósito, com os nossos objetivos de negócio, sei lá. Mas isso são teorias conspiratórias. Eu escutei teoria até assim, nossa, estão fazendo um layoff silencioso, porque é mais barato fazer dessa forma. Aí eu já escutei, outro dia eu escutei uma, porque os fundos imobiliários precisam alugar os andares comerciais, entendeu? Já foi então, até esse lugar, meu até Deus. nesse lugar, assim. Então tem um monte de coisa que eu acho que a gente ainda não vai ter certeza enquanto não tiver mais tempo. Olha o work renascendo da cinza. Então que a gente não vai ter tanta certeza, assim, até que a gente tenha mais dados, né? E aí, certeza. Enfim, eu gosto de estar com as pessoas, mas também eu acho que tem trabalho que a gente tem que fazer mais silencioso, então tem um equilíbrio entre as coisas aí, e eu acho que a grande maioria das pessoas também quer ter esse equilíbrio, né? Quando tem alguns tipos de trabalho que a gente precisa fazer muito junto e presencial, tem alguns tipos de trabalho que é melhor fazer sozinho aqui, porque eu consigo me concentrar mais, então... Até voltar esse equilíbrio, né? Eu acho que vão alguns anos aí, porque é meio que mudança cultural, né? Não, exatamente. Você fazer a manutenção da cultura de forma remota, ela é muito mais difícil. Eu acho que, como líder, inclusive, te exige muito mais. Porque você tem que criar mecanismos, você tem que tentar fazer um rapport muito mais profundo, porque você não está ali no dia a dia. Então, é realmente um grande desafio. As relações, elas ficam mexidas, né? E é um aprendizado que... a gente ainda não teve tempo de ter, porque né, o cérebro vai aprendendo por repetição. A gente tem muito pouco tempo para dizer que a gente se desenvolveu muito bem em fazer relações de uma forma ou de outra, né? Então tá tudo muito mexido, né? Tá tudo muito estranho. Eu acho que tá faltando um pouquinho de ciência por trás aí, mas com mais tempo de dados, né? Porque eu acho que o tempo que a gente tem que isso está acontecendo, ele ainda é muito pequeno para ter uma conclusão efetiva do que é melhor, né? Concordo. Agora, vamos voltar um pouquinho, né, na sua carreira. Agora, volta na história aí. Um pouco de Vale agora. Lá a sua ida para BH. Aí fui para BH e lá é engraçado, assim, porque aí, nesse momento é que eu percebi o quanto a cultura da empresa e a sua cultura tem que dar liga. Assim... Porque eu acho que cultura não tem certo ou errado. Mas a cultura da empresa lá não era exatamente a minha cultura. Né? Qual foi o maior choque, assim, Camila? Eu estava acostumada a resolver tudo rápido, né? E lá tem um processo mais lento de tomada de decisão, né? É um sistema de gestão super forte, é um sistema de gestão, né, governança também, ao extremo, né? É uma governança muito forte das coisas, o que é legal, as decisões são tomadas em dado, mas demora muito. E eu, assim, aquele trem desgovernado, né, que tomava a decisão, assim, 2 minutos, né? Vamos lá, a gente viu os dados aqui, já fizemos o Pareto, já, né, vamos rodar o PDCA, já... Então, e isso eu acho que foi o primeiro choque. Eu senti muito quando eu cheguei lá e eu demorei muito... Eu acho que eu nunca consegui me adaptar de fato à cultura de lá, sabe? Eu precisava estar lá. Acho que muita coisa da minha vida pessoal andou enquanto eu estava lá. Né? Me casei. Enfim, resolvi curtir muito a minha família naquela época. Mas eu nunca me adaptei de fato a trabalhar lá. Mas eu gostava de fazer... Eu era muito curiosa do que eu estava fazendo. Então, o problema em si que eu estava resolvendo... Sim. Eu gostei muito. Então, assim, eu não posso dizer que... O desafio era legal. Era muito legal. O pace é que não estava adequado ao que você estava acostumado. E é até bom para entender o que não quer depois, né? E isso foi muito bom porque... Óbvio, não foi do dia pra... Eu não cheguei lá e falei, nossa, essa cultura não é minha. Eu tinha 24 anos, 23 anos, né?
Alto lá, né? Alto lá. Não, você não, eu, pelo menos, tem muita gente que tem muito mais noção. Eu, nessa época, não tinha noção de cultura, a importância disso. Acho que hoje se fala muito mais. Tem mais acesso às coisas. Eu não tinha essa noção. Eu só falava, gente, mas é muito estranho esse lugar, né? Eu não sei se eu concordo com a forma que as pessoas tomam a decisão. Mas eu gostava muito do problema lá, das horas do trem parado, o consumo do diesel. Tinha vários desafios, né, de assertividade do planejamento. Então, estava crescendo também, então tinha um planejamento de longo prazo, porque tinha uma expansão da ferrovia. Depois começou o projeto mesmo de venda, de spin-off da Ferrovia de Carga Geral, que eu participei, né, também na parte do planejamento lá. Então, foi muito legal. E eu consegui ter noção de planejamento, e isso é um negócio que eu também considero transformacional, porque eu tocava o dia. Eu era a pessoa do dia, resolve tudo no dia. E lá eu conseguia andar no planejamento, assim, ó, é a pessoa que resolve o dia, depois a pessoa que resolve a semana, e faz o planejamento do mês, depois o orçamento do ano que vem, depois o longo prazo, sabe? E a organização e o pragmatismo que essas indústrias que precisam de muito capex, uma locomotiva é caríssimo, um vagão é caríssimo. Com certeza. Então, você tem que ter uma visão de longo prazo enorme, assim, é muito forte e tem que ter um nível de assertividade muito grande, porque não dá pra você fazer um projeto de construir via, de duplicar via, de comprar locomotiva, que é um negócio, assim, é absurda a quantidade de dinheiro, sem ter uma assertividade do que vai acontecer, né? Isso é verdade. Então, o aprendizado analítico ali e de visão de longo prazo, de estratégia que eu tive, é um negócio inenarrável, mas numa velocidade diferente da minha, numa forma de tomada de decisão um pouco diferente do que eu estava mais acostumada e que eu gosto, né? Que hoje eu já entendo que eu prefiro jogar no desconforto ali, né? Sim. Hoje, com mais maturidade, com o tempo passando, né? Depois de todas as experiências que eu tive, é muito mais fácil olhar para trás e falar, né? Sim. Mas... E a gente falou de liderança, né? Você sentia nesse momento uma preocupação das lideranças ou do próprio RH, tipo assim, a gente está trazendo um bicho diferente da gente aqui, que traz o seu valor, né? Obviamente, senão você não estava lá, mas é um bicho diferente e a gente precisa ajudá-la nessa transição, nessa adaptação, essa nova cultura, ou não, vai aí, menina, época, se joga aí. O RH da ferrovia nessa época, eu posso estar errada, que é a sensação que eu tinha, tá? Porque lembra que nessa época eu ainda era a pessoa crítica do RH. Eu senti que ele era muito voltado, a parte operacional da ferrovia ela é muito grande. Era um DP. Ela é muito voltada também à parte operacional, sindicato, a formação de maquinistas, né? Porque não é um negócio simples, hoje eu peguei aqui e vou ter um maquinista, né? É um negócio que demora anos, assim. Então eu sentia muito a preocupação com o RH muito mais forte nessa parte para manter a empresa rodando do que eventualmente ali em construir. Acho que não tinha muito isso, sabe? RH estratégico. Não, eu até senti um pouco da empresa assim na época. Hoje eu tenho certeza que não é, tá? Porque muitas coisas mudaram, o mundo mudou e a empresa lá mudou bastante. Mas tem um certo machismo, assim, às vezes. Eu era a única menina, né? Eu ficava, né? Às vezes até incomodada com algumas coisas e tal. Bom, enfim, é muito diferente do que é hoje, mas... E você sabe o que você falou, né? Eu acredito que o change management necessário para essas empresas com uma governança mais clara, mais bem estruturada, processos mais rígidos, ele é muito importante. Eu acho que até o contrário, Guerreiro. Eu acho que as empresas, pelo menos hoje, né? Elas buscam proativamente essas pessoas que tiveram essa vivência em culturas mais agressivas, mais rápidas, justamente para ajudar a mudar a cultura interna já. Sim. Sim, mas hoje há a preocupação do tipo assim, a gente vai trazer, a gente mesmo nos nossos processos, tem não vou citar nomes aqui, mas a gente está tocando um projeto de um Chief Revenue Officer, né? E a cultura da empresa é uma cultura muito legal no sentido de ser um time muito coeso, muito unido, que se ajuda muito, preocupado com o indivíduo, a empresa tem um propósito muito legal. E em algum momento a gente apresentou um candidato que era muito orientado à entrega, ao resultado, à tarefa. Tem todo o lado dele de olhar o indivíduo, de desenvolver colaborador, a gente pegou referências dele e isso aparece como um ponto positivo. Mas a primeira interação dele
que nós vamos fazer hoje, o que nós vamos entregar hoje, né? E quando a gente conversou com a empresa, a gente faz um assessment muito completo, né, desse executivo, e a gente tratou de mostrar assim, olha, vocês estão trazendo um animal diferente aqui para dentro. Isso significa que se vocês também não criarem as condições dessa pessoa chegar, se estabelecer as relações, o modo de trabalho dele, os anticorpos vão acabar expurgando, né? E então acho que hoje há uma abertura para você conversar dentro das empresas. O RH de hoje em dia não é o RH que você vivenciou lá atrás. Tem uma preocupação muito maior com a jornada do colaborador, até porque a gente vive, acho que sempre viveu no Brasil, escassez de mão de obra de qualidade há muito tempo, né? Só mudou a área, né? Só mudou a área. É porque hoje eu acho que tem uma visão... acho que antes, quando me levaram pra lá, eles queriam mesmo dar essa sacudida na coisa, né? As áreas que eu andei, eles queriam que tomasse decisão mais rápido. Precisava parar. Não dá pra deixar o trem parado. É muito dinheiro parado. Sim. Então, vamos trazer que ela vai botar fogo aqui em todo mundo e tal. Mas não teve essa preocupação de adaptar, assim. Eu tive que eu mesma ir sentindo e me virar, Vamos falar, o querer é uma coisa, conseguir implementar é outra. É outra coisa. Mas eu acho que foi, assim, no final, depois dessa fase inicial de adaptação, muita coisa legal foi feita, né? Eu sempre ainda acho que dava para ser mais rápido, mas muita coisa legal aconteceu lá e tiveram muitas mudanças muito positivas, assim, de projetos nos times que eu estava, de projetos que eu liderei lá, de mudança, né, de melhoria e dessa melhoria contínua ali das áreas, né, de melhoria de indicadores e tudo. Aconteceu muita coisa, mas tem esse ponto. Hoje eu vejo um RH... Isso é uma evolução natural, eu acho, que aconteceu no RH. Antes não é que existia, eu acho que existia pouco, né, dessa adaptação, né? Vamos trazer esse perfil aqui porque é um caminho que a empresa quer seguir, né? E é não só de habilidades técnicas, mas também né, a gente quer essa velocidade ou alguma outra coisa, ou a gente quer esse fator humano, né? E como a gente faz essa pessoa dar certo aqui, né? E como a gente adapta a empresa, né, para que ela possa dividir esse conhecimento que a gente ainda não tem, né, mas também não fazer com que isso gere muito atrito. Sim. Bom, deixa eu continuar aqui, porque é uma carreira comprida, né? Bom, depois veio, se eu não me engano, o Kraft Heinz, né? E aí, pelo que eu sei, pelo que lembro que a gente conversou, você teve alguns países, né, que você atuou. Lá foi legal. Conta um pouquinho aí dessa parte aí sua vivência. Ai, gente, essa cidadã do mundo, né? Sai locomotiva, entra chocolate e ketchup. E foi engraçado da Kraft Heinz porque foram meus amigos da LL que me chamaram, né? E aí eu voltei a trabalhar com o pessoal lá. Com o Pace. Acho que todo mundo já tinha tomado um certo... não todo mundo, né? Porque ainda teve gente que foi direto da LL pra lá. Mas, assim, que tinham trilhado alguns outros caminhos. Então, até culturalmente, a gente já estava um pouco mais maduro, né? Todo mundo ali já estava mais maduro. Mas pessoas incríveis, né? E isso me chamou muita atenção na época. Eu lembro que o Gustavo Witt, que me ligou, né? E ele era meu líder lá também, na LL. E me chamou, vem trabalhar comigo. Ele me chama de galão, porque eu era a primeira pessoa a chegar pra trabalhar. Eu era o galo cinza da madrugada, né? Que é o galo que canta primeiro. Ele me chama até hoje. Assim, é muito engraçado. A gente se chama de galão, né? Mas é por causa disso, tá? Porque eu era a pessoa que chegava mais cedo. Aí eu lembro dele me ligando, assim, galão, vem trabalhar comigo. Agora você já resolver sua vida aí, em Belo Horizonte? Eu falei, já. Então vem trabalhar comigo. Eu falei, tá, com você eu vou. Né? E ele ainda trouxe o nome de todo mundo que tava lá. Falou, nossa, a galera tá aqui, estamos juntando todo mundo de volta. Eu falei, legal. Ele falou, mas é no RH. Eu falei, né? Que eu dei aquela pensada, assim, porque lembra que eu era aquela pessoa, né? Crítica, né? Aí eu pensei bem, conversei com meu marido na época, fiquei pensando. Aí eu liguei pra ele de volta. Eu falei, mas e se der errado, né? Ele falou, não, então se der errado a gente dá um jeito aqui de colocar a logística. Mas a gente está com o desafio de implementar a cultura, implementar o sistema de gestão, que é uma coisa que eu acho que você gosta, é um desafio, né, de coisas que você sabe fazer. E tem que organizar tudo aqui. A gente vai aprendendo no meio do caminho. Vamos fazer o que a gente acha que faz sentido, porque ele também não era uma pessoa do RH.
E tem o time global lá era um time de especialistas muito bons também. Então a gente tinha um suporte bom, né, do global na época. E aí eu topei ir. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha carreira, na minha vida. Foi turning point mesmo, né? Esse foi, assim, se tiver... Eu tive muito aprendizado do início, mas foi mais do mesmo. Esse foi, assim, porque eu descobri o que eu gostava. Então eu tava fazendo coisas que eu gostava com uma empresa que tem uma cultura que eu gostava. Então tipo assim, é uma somatória muito boa, sabe? Assim, a grande maioria do tempo eu trabalhava no flow, assim, né? Eu tava com pessoas legais, óbvio, tinha atrito, tem os dias que não estão tão bons, tinha muito desafio, mas foi muito legal, assim. Então eu me descobri no RH, mas óbvio, eu me descobri estudando, né? Então eu fiz várias transições ao mesmo tempo. Eu nem sei como o pessoal tomou esse risco, assim, né? Porque quando eu entrei na Kraft Heinz, eu tinha que organizar, a gente nem sabia direito que tinha que organizar. Eu lembro que era assim, vamos implementar a cultura e implementar aqui o sistema de gestão. Meta, processo, ritual e rotina. Só que nesse meio do caminho tinham coisas complexas acontecendo, né? Programa de excelência em vendas, aí desdobramento de metas numa empresa que as pessoas não eram muito acostumadas a ter meta. Então também não é tão trivial quanto a gente achava que era, né? Não, é só colocar a meta, a galera corre atrás. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? É uma mudança cultural significativa. Eu lembro que, assim, diretores chegavam pra mim e falavam assim, mas o que eu vou ter meta? Pra quê? Eu tô entregando resultado. Eu falava, mas você tá entregando com relação a quê? Né? Mas você me disse que... Exato. O bom ou ruim em relação a quê, né? Então foram desafios legais. E assim, desde organizar o financeiro do RH, porque aí depois começou a aparecer um monte de coisa numérica para organizar, né? Compensation, benefício, banda, não sei o quê. Então, toda essa parte mais estruturante de RH acabou ficando na minha mão estruturar. E aí foi minha primeira experiência com o que a gente, na época, não chamava de People Analytics, a gente chamava de indicadores do RH. Mas como eu gostava de ficar futucando lá, mas por que esse problema? Mas por que esse problema? Vamos pegar 80%, não sei o quê. Começamos a criar uns indicadores de RH ali, básicos, tá? Bem básicos. Sim. Mas já tinha alguma coisa pra gente apontar pra onde estava o problema, né? Tem que medir, né? Senão você não tem como percorrer, ter um caminho claro, né? Sim, sim. Ô Camila, eu consigo entender por que teu chefe te convidou e por que você topou. Ele viu em você alguém que é tarefeira, né? Tipo, orientado ao resultado. Esse era Você, engenheira, estruturada mentalmente. Aliás, tem uma coisa que eu sempre falo, assim, o que eu gosto dos engenheiros, principalmente se o engenheiro passou por consultoria estratégica, é que ele cria uma série de frameworks na cabeça dele que você fala assim, RH, ele vai estruturar processos, metas, KPIs, etc. Não é RH, é marketing, ele também vai. Mas eu estou interessado em saber o seguinte, o que você descobriu que nem seu chefe imaginava que você precisaria fazer, nem você sabia, porque você nem conhecia o RH, o lado people, o lado gente, o lado intangível e abstrato. O que você descobriu que você chegou em casa e falou assim, o meu perfil tarefeiro e engenheira não resolve isso? Exato. Eu vou dizer como tudo começou, o pontapé inicial. Até então, eu estava tentando implementar um negócio de meta, né? Foram duas coisas que aconteceram. Eu falei, gente, coloca a meta aí e as pessoas que se adaptem, né? Essa era a minha cabeça de engenheiro. Então, acho que esse foi o... Guarda essa história. E aí eu vou falar uma coisa que foi me deixando mais soft. Eu tinha um time muito escasso e estava num rearranjo organizacional muito forte nessa época. Não tinha dinheiro para contratar ninguém. Não tinha como. E começou a pipocar os problemas, porque eu comecei a futucar. Não, gente, mas olha só, tá essa folha, essa não sei o quê. Então, eu precisava de gente para fazer a análise, né? Precisava de gente para me ajudar com os dados, né? Para gerar os dados, para eu fazer a análise. Eu não podia ser a pessoa da planilha, porque como eu também tinha essas habilidades por causa do meu passado, eu era a pessoa da planilha, a pessoa da estratégia, a pessoa da implementação do não sei o quê. Operacional. Era tudo, né? Eu era técnica, chutava a bola, chutava pro gol, defendia, não dava dano mais. Então, eu tava trabalhando assim, loucamente. Aí uma vez eu fui conversar com o Vítor, eu falei, eu preciso de um estagiário. 2 estagiários, na verdade. Aí eu montei todo um case de dados e tal. Ele falou assim, então a gente tem um problema, porque não tem um programa de estágio aqui, né?
Aí eu lembro direitinho que eu tinha um time na época que eu cheguei pras meninas e eu falei, gente, então, vamos fazer a proposta da gente fazer um programa de estágio? Porque tava todo mundo super enrolado, ninguém ia ter nada. Porque a gente vai ter mais trabalho agora bolando um programa de seleção, mas depois... Dá uma desafogada. Dá uma desafogada. E aí meu time na minha época era muito curto, era tipo 3 pessoas. A galera topou o desafio. Aí eu falei assim, então beleza, mas a gente precisa estruturar alguma coisa. Não dá pra chegar lá e fazer um programa de estágio, assim, o que amanhã cedo eu preciso do programa. Não dá pra ser um negócio assim, né? Porque como a gente vai fazer o processo seletivo, a gente precisa estudar. E tem uma das meninas que era do time lá, que ela era uma pessoa de mais tempo de RH, né? Que é uma pessoa de comunicação interna, ela tinha um soft skill que o resto do time não tinha, porque era planilheiro, dado, e é isso, né? Então a gente juntou e a gente bolou um programa de estágio mesmo, assim. O processo seletivo, como seria, né, a jornada da pessoa estagiária lá na empresa e tal. E nessa época a gente conheceu um pessoal da Fundação Estudar e eles falaram assim, a gente tava querendo ver de fazer o processo seletivo e tal. A gente bolou um negócio e eles fizeram o processo seletivo. Eu sou até bem grata a eles, assim. Então a gente fez um esquema muito legal. E eu participei de todos os processos seletivos, porque no final, né, afinal era minha responsabilidade ali. E aí eu comecei a ver naquilo, gente, foi um negócio transformacional pra mim. Eu falei, como que eu não vi isso antes, sabe? Selecionar aquela galera, eu falei, eu posso dar chance pra alguém, eu posso ensinar alguém, assim, que nunca teve nada e tal. Então, acho que, e durante o processo seletivo, até eu comecei a estudar como é que eu, né, porque eu não tinha skill nenhum pra fazer aquilo. Então, comecei a estudar muito, assim, eu lembro que eu chegava em casa e estudava. E aquilo foi me transformando muito. E eu comecei a achar essa parte muito mais legal, né? Do que o que eu tava fazendo. Inclusive, eu olhava e falava... nossa, mas que saco esse negócio da meta. Mas que saco esse negócio dos números. Mas, beleza, a gente arruma. Já fazia parte do seu cotidiano há muito tempo. Mas eu falei, tem um negócio aqui muito mais legal, né? E aí... eu percebi que aquela forma que a gente tava fazendo o negócio das metas tava tudo errado. Eu falei, gente, é muito legal, funcionou na planilha aqui. Eu sentei na planilha, eu com o computador aqui e as 3 pessoas do meu time, a gente concorda que isso funciona plenamente, mas pra empresa tá horrível, né? E aí a gente foi mudando um pouco a nossa forma de trabalhar. E aí eu cheguei e falei assim, gente, eu quero viver o RH por inteiro. Se tiver uma posição que eu puder ir assumir como head de RH de algum lugar e vocês toparem o risco, eu quero ir. Foi isso, eu tive essa conversa com o Vit. E eu falei, eu já tô meio a fim de sair do Brasil mesmo. Então, o que tiver, coloca meu nome. Eu vou tocando aqui a vida, mas eu quero aprender isso. Eu quero um desafio assim. Nossa, o mosquitinho do RH te picou mesmo. Foi, eu fiquei muito maravilhada. Aí eu lembro que daí depois o programa de estágio também virou um programa de trainee. E aí, do trainee, a gente inventou um programa de talentos, porque tinha poucas vagas, mas tinha muita gente que a gente queria contratar. E depois acabou que, né... depois que a gente fez, que enxugou lá a empresa, estavam tendo muitas oportunidades, voltou a crescer, estava rentável. Então foi muito legal poder participar disso. Então o programa de trainee também fiz. E aí é engraçado porque, assim, eu lembro dos primeiros estagiários que eu contratei nesse programa. E tem uns que estão, assim, a grande maioria deles está brilhando. Foi esses primeiros estagiários, trainees e talentos, eu acompanho muitos deles, seja pelo LinkedIn, seja falando. Tem alguns que são meus amigos até hoje. E assim, CFOs, entendeu? Caramba. E daquela época. Dá muito orgulho. E aí, é isso que me move. Aí eu descobri que é isso, ver essa galera crescer não é o que me move. Não é a planilha, não é o número, é o processo. Isso é um negócio que eu faço, é mais natural. Faz parte. Faz parte porque é natural pra mim. Mas o que eu gosto mesmo é de ver a galera se desenvolvendo. Você sabe que eu, por 20 anos, fui executivo de multinacional, de empresa de tecnologia. Sempre na área de negócios, então para mim é super normal acordar e tem que entregar o trimestre, tem que entregar o semestre, tem que entregar o ano, até nos últimos anos já como executivo, já tem que entregar a semana, tem que entregar o mês, né? E obviamente eu tive muita realização pessoal e profissional durante esse período, vira e mexe, relembro muita coisa que eu conquistei, vem desses anos, desses 20 anos como executivo. Mas eu te digo uma coisa, nada me toca mais do que de vez em quando aparecer um ex-candidato nosso e falar assim, esses dias apareceu o cara me chamou, Portugal e Espanha que ele tá, cara, eu tô numa posição executiva aqui, você me contratou aí no Brasil pra uma posição e aí gostaram do trabalho que eu fiz e não sei o quê.
cara, devo isso a você. Óbvio que ele não deve isso a mim, óbvio que não. Mas ouvir esse tipo de coisa, você ver que você mudou a vida de uma pessoa, de uma família. É muito eu já tive casos de assim, putz, a pessoa assim como você e assim como eu, e o Fio também, em certa medida, pô, viemos de famílias que não tinham recursos abundantes, e aí você vê uma família inteira mudando de patamar de vida por conta de que você conseguiu tocar essa pessoa de alguma maneira. Eu imaginava que você ia se enveredar por esse caminho, porque não tem como. O nosso negócio também ele contribui muito para isso, né? Assim, impressionante. não, totalmente. Colocar a pessoa certa no lugar certo, assim, que é aquilo da que é essa soma. Cultura, mais com certeza, habilidade. Isso, inclusive das métricas que a gente mede dentro da Find. Então, eu até preciso pegar o número certinho que a gente pulsou ontem, atualizado. Até 3 anos, se eu não me engano, 69% dos nossos candidatos foram promovidos. É quase único isso que vocês fazem, né? Porque pouquíssimas consultorias vê o depois, né? Vende, enfim, assim, o que vocês fazem esse pós, de entender o que acontece, de acompanhar a carreira das pessoas, é o diferencial. Eu acho que é muito legal. Porque o nosso dia a dia são pessoas, né? Então a gente tem o elo de confiança, ele é essencial, independente se é uma pessoa candidata hoje ou é cliente, porque os papéis também se misturam ao longo do tempo, né? Sim. E é muito legal ver isso. Mas esse negócio de ver as pessoas crescerem, de acertar, assim, de, né, poder dar a chance para alguém florescer o melhor dela ali, era o que é um você negócio não esperava que e que apareceu. Jamais. Era assim, eu não sabia mesmo, assim. Por mais que eu estudasse, se eu não tivesse vivido isso palpável na minha frente ali, com aqueles meninos, né? Que na época eram as crianças, hoje são né, diretores, executivos, mas eu não teria assim, ia ser impossível descobrir isso. Então acho que isso foi muito transformacional para mim. Então foi um negócio muito legal. E aí nesse meio do caminho também eu conto muito com a sorte, tá? Eu tenho total humildade de dizer que boa parte do que eu andei, assim, foi muito sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Você leu minhas perguntas? Antes? Porque... Não, você ia fazer essa Olha a pergunta que eu ia perguntar. Quantos por cento do seu sucesso você deposita em estar no lugar certo, na hora certa? E quanto por cento por esforço pessoal? Nossa, não tenho em percentual. Olha, perguntou pra engenheira do processo aqui, a pessoa vai falar, não sei falar o percentual, não. Acho que eu não tenho nem como chutar isso. Mas que eu contei com a sorte muito, assim. Pensa, né? E o Vit lembrou de mim porque eu tava na NTT, encontrei uma pessoa da LL na época lá, da ferrovia, e mandei uma mensagem pra ele. E aí eu acho que isso despertou nele. Ele falou, olha, como eu não pensei nela pra tocar isso. Sabe aquela coisa? Tipo, é sorte. Era pra ser. Eu, com todo respeito, eu não acredito em sorte. Na minha casa é proibido. É sério, na minha casa é proibido. Os meus filhos falam de sorte e azar. Porque eu acho, assim, eu uso até às vezes a palavra, nossa, eu tive sorte de acontecer tal coisa, que é tipo assim, é que a explicação desse imponderável é tão longa que a gente usa a sorte ou azar meio que pra dar uma resumida. Mas, na verdade, você semeou isso. O Vit te ligou porque você semeou isso de alguma maneira. Tem você isso criou também, né? as condições, você se colocou em situações que te expuseram de alguma maneira e te levaram para esse lugar. Então, eu não sou o dono da razão, não, tá? Essa é uma visão minha particular aqui, mas... E eu vou falar... Vocês podem criticar ele aqui no offline, tá bom? Vai ter e eu tendo a concordar tem gente atacando pedra, também. tem gente elogiando. Porque a sorte, né, não tem a ciência, assim. Então, mas eu gostei da sua definição também. E tem uma parte de esforço, assim, porque eu sei que, né, não sou a pessoa mais inteligente da sala, não sou... se eu não estudar muito, não trabalhar muito, entendeu? Não tem... O que eu vou fazer, né? Então, eu tenho plena consciência disso. Então, eu sempre trabalhei muito, muito, muito mesmo. E sempre tentando focar ao máximo a minha produtividade. Eu sempre tentei ser muito focada em resolver o problema. Sabe, meu jogo sempre foi na bola. Então, vamos resolver o problema aqui. Esse problema, vamos resolver o problema. E aí, nessa época, assim, né? Então, a conformação do mundo lá tinha sido feito um planejamento estratégico e uma das operações da América Latina era minúscula, chamava Other Latin American Markets, né? Outros. A galera não põe nem nome, era outros. Other já não é legal, outros, né? Chamava outros. Eu era revoltada com aquilo, né? Mas o outros lá tinha um plano de crescimento muito forte, porque era a oportunidade, né? De crescer, porque não tinha produto. Na época era só Heinz, tá?
Mas não tinha Heinz, nem no Chile, nem na Argentina, Colômbia, não tinha. Não tinha, tinha algumas coisas da Banquete ali, que é uma marca local na Costa Rica, que até é a fábrica que tem lá. E em alguns outros países da América Central. E era isso. E tinha todo esse mar de oportunidades. Caribe, América Central, a América do Sul ali, exceto Brasil e Venezuela, né? Porque, Panamá, que é um mercado grande também. Isso, porque tinha Brasil, Venezuela e México, e o resto era minúsculo, né? Era o Others. Venezuela? Venezuela, a Heinz, ela nasceu na América Latina, na Venezuela. O resto, no México, no Brasil e na Costa Rica, foi aquisição. Pô, né? Não nasceu. A Venezuela foi um dos países mais ricos da América Latina. Então foi nessa época que nasceu a Heinz lá, que foi a expansão que fizeram, né, dos Estados Unidos para lá. Sim. E aí e surgiu essa oportunidade da cadeira de RH. A pessoa que tocava RH lá pediu desligamento. Então surgiu a cadeira do RH. Eu tinha acabado de pedir para, se surgir uma oportunidade, eu quero ir. E eu já tinha... eu tive interesse na Costa Rica. Quando eu trabalhava na Vale, eu tinha feito aula de espanhol e eu queria me desenvolver no espanhol. E eu sempre achei muito legal essa questão da biodiversidade lá, né? De ser um país tão pequeno, mas com um percentual tão grande da biodiversidade do mundo e a diversidade de fauna de pássaros do mundo, né? Não, de pássaro, de peixe, de árvore, de tudo. O pai assim. do Gabay vai lá fotografar. Um abraço pro pai do Gabay, que eu nem conheço pessoalmente, mas um abraço pra ele, que vai fotografar pássaros na Costa Rica. E aí, em 2011, eu passei umas férias lá, um mês estudando espanhol na Costa Rica. Por coincidência do destino. Pensem nas datas, assim, né? E aí surgiu essa posição lá e ninguém queria ir pra Costa Rica, porque eu acho que as pessoas têm até... Por falta de conhecimento mesmo, né? A gente olha e fala, não, Costa Rica não topa. E eu tinha ido e eu achava lá o máximo. Gente, aprendi a surfar lá, entendeu? Isso que eu ia perguntar. Meu Deus, aquelas ondas maravilhosas. Que eu passei um mês lá, eu estudei surf e espanhol. Essas ondas maravilhosas, perfeitas, esse mar quentinho do Pacífico, né? Como que as pessoas não querem ir pra lá? Eu falei, me leva agora, eu vou de qualquer jeito, assim, né? E aí eu topei a oportunidade e essa experiência foi outra também, assim... muito, muito, muito transformacional. Foi a primeira vez, então eu era a 01 do RH, né? Respondia pro presidente da operação lá. Era uma operação em crescimento exponencial, não sei nem explicar, assim, né? A forma, né? Porque saiu do Others para 50% de faturamento, 60% da América Latina em 5 anos, né? Nos quase 5 anos que eu fiquei lá. Como o dedo da Camila, né? Faz acontecer, né? Mas o time lá, o Mário que tava lá, que era o presidente da operação, um cara brilhante. O time que a gente tinha lá, os 2 CFOs passaram por lá, o Ari e o Thiago. O pessoal do comercial, a gente contratou o pessoal, tipo assim, a Hungria, né? O time local que a gente conseguiu formar foi muito, muito, muito legal, assim, essa experiência, e até de time, assim, de jogar como time. O time era muito bom, aquela conformação de time lá que a gente fez era muito boa e muito complementar, né? Então a gente tinha várias nacionalidades jogando junto. Então tinha, sei lá, a Catalina da Colômbia, a Esther da Hungria, aí tinha a gente, os brasileiros, tinha a Gloriana, que era da Costa Rica, que né, tem uma galerinha que ainda tá lá, tá? Sim. E a gente foi formando um time, os trainees que a gente conseguiu contratar lá, hoje, né, do diretor da fábrica lá, é um trainee do primeiro programa de trainee que fez lá, entendeu? Então, fomos montando time no Chile, nos países, então foi tendo aquela expansão. Camila, eu sempre tive dúvida do seguinte, a cultura 3G, que como a gente já mencionou aqui, é super forte, ela é tão forte e arraigada que ela sobrepõe um pouco as diferenças culturais, ou mesmo numa cultura 3G, em países diferentes, você sente uma diferença grande? Eu tive poucas experiências trabalhando fora do Brasil, mas tive uma muito marcante que foi ficar uma temporada no México, quando eu trabalhava na IBM. E apesar da gente achar que brasileiros e mexicanos são parecidos pela questão de... São mais abertos, assim, a se relacionar, são mais festivos, etc. São completamente diferentes trabalhando. Na cultura lá de Kraft, Heinz,
era só Heinz, né? Você falou? Nessa época era só Era Heinz. só Depois Heinz. que veio a fusão, que também é outra aventura. Você teve um choque grande cultural pelo fato de estar em outro país? Ou essa cultura da empresa meio que planificava um pouco? Eu não... Essa é uma boa pergunta, porque no momento que eu recebi a proposta, as primeiras pessoas, até meus pares ali, o pessoal que estava no Brasil, falou, impossível. Eu acho que você fazer um bom trabalho ali, contratar, eu acho que não vai dar muito certo. Sério, me falaram desse jeito. Eu lembro que eu falava, nossa, esse aí vai ser um desafio importante. Só que o presidente da operação lá, que é o Mário, né, que era presidente na época, ele tinha tocado um negócio da Ambev na Hungria. E ele me chamou para conversar, na época ele falou, tira isso da cabeça. A gente tem que deixar claro e transparente para as pessoas a cultura que a gente quer. Então, o primeiro trabalho que você vai fazer... E ele me deu o job, assim. Você vai trabalhar muito a marca empregadora. Nós vamos achar alguém... Nessa época tinha uma agência que atendia o Brasil. Eles até ajudaram muito a gente lá. Nós vamos fazer e deixar claro para as pessoas... Aqui a gente tá... Que a gente tá crescendo e que a gente busca, é assim. Né? E a gente vai fazer os programas de entrada. Né, pra já começar certinho, porque no médio prazo essa galerinha do programa de entrada que vai fazer a gente voar. Então eu já fui com esse, né, apesar, então tinha até um certo conflito entre o que o RH matricial pedia e o que ou acreditava e o que a gente de fato tinha. Mas essa cabeça do Mário foi crucial para mim. Como eu já estava mais movimentando no soft ali, eu falei, então beleza, tamo junto. Só que eu tive que aprender muita coisa na marra ali, né? Porque você perde referência. Aqui no Brasil, até a gente fica muito enviesada, porque formou em tal lugar, porque é de tal lugar. Porque... E lá eu não tinha referência nenhuma, né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. E aí foi muito... E eu nunca ia conseguir ter referência, porque eram muitos países, né? Era bem pulverizada a operação. Tinha uma operação grande na Costa Rica, mas o resto era bem pulverizado. Então, e a gente sempre... E aí a minha preocupação era sempre em todos os processos seletivos definir bem o que a gente queria, na posição bem mesmo, bem. E deixar muito transparente para as pessoas o que era de verdade, como a gente trabalhava, o que era. Eu tinha vários... Eu lembro que as minhas entrevistas eram... Às vezes eu remarcava com a pessoa. Antes de fazer a proposta, eu ia com os líderes e fazia também, porque eu falava, é melhor desistir. A gente tomar o não da negativa da proposta do que a gente vender que são flores aqui que não são, né? É uma operação focada em resultado em pleno crescimento. Com certeza. Bom, sua carreira é super rica, né? Mas eu vou ter que falar pra gente dar uma andada, que senão vai passar do nosso horário aqui. Vamos que eu quero falar do job dela after hours. Exato, eu quero falar de esporte. A gente tem que ter uns minutos pra falar de esporte. Vai falar de bicicleta, né? Óbvio. Mas, e aí depois... Enfim, essa operação foi muito legal na Costa Rica. E eu fui pra Inglaterra... Depois, né, eu saí de licença maternidade, a operação ficou muito grande lá, rentável, os indicadores de gente eram ótimos e tudo. E tocar de volta essa parte mais numérica do RH e aí para o mundo inteiro, menos Estados Unidos e Canadá. Só que não é o meu perfil ser o manter. Né? A empresa já estava super, né, já tinha passado bastante tempo da aquisição, a cultura já estava bem implementada. Eu já tinha gostado da outra parte do RH, que é muito mais legal. E eu voltei a tocar aquela parte... e ver as pessoas crescerem, essa parte mais, né, do talent management, do talent acquisition. Frio. E aí eu voltei pro lado numérico, sistema de gestão, meta e eu já, quando eu fui, eu lembro que eu recebi a proposta, eu falei, não sei se eu vou gostar disso. E eu lembro meu marido, a gente vai mudar pra Londres, depois a gente vê o que faz. Não tem como não gostar. Não tem como não gostar de Londres. Você tá muito doido. Depois a gente vê o que faz. Vai lá, você vai entregar de qualquer jeito. Você acompanhou Costa Rica, Inglaterra. Sempre, ele é um companheirão. Nossa, gente, ele é um companheirão. É demais, isso é fundamental. Eu dou muito valor à minha família, assim, porque sem o Rodolfo e agora sem o Rodolfo e o Luca, eu acho que, né, não teria chegado nem 10% disso aí. E aí foi pra Londres e eu vi aquilo acontecendo, né? Eu não tava muito legal com a posição que eu tava entregando, tava fazendo o que tinha que fazer, mas eu tava fazendo o que tinha que fazer. Não tinha um desafio, um negócio que eu falo, nossa, né? Veio o Covid, que eu comecei a ter muita vontade de voltar para o Brasil depois que eu tive filho, mas assim, com o Covid deu uma acelerada na minha vontade e na do Rodolfo também, porque na final né, a família estava aqui, né, e muita gente de risco e tal. Eu comecei a acelerar umas conversas no Brasil e eu fiquei muito interessada no mundo digital, que naquela época estava bombando.
Bombando. Dinheiro do capital no mercado, todo mundo virando unicórnio, né? Um aprendizado totalmente diferente da minha cultura pé no chão, né? Assim, falei, eu preciso aprender isso. Não sei se eu vou gostar não, mas eu preciso aprender isso. Eu acho que é um negócio importante pra mim. O tal do growth a qualquer custo, né? E aí me arrisquei e fui pra Madeira. Gostei do papo, a galera lá é muito legal. E aí eu fui. E também outro aprendizado, acho que quase espartano de construção do RH, porque... Nossa, gente, quando eu cheguei lá, tinha mais de 1.000 pessoas. Mas as pessoas não sabiam quantas pessoas trabalhavam lá, porque tinha tanta vaga aberta. E o turnover era tão alto que não tinha um controle de quantas pessoas trabalhavam. Para saber, o headcount tinha que esperar fechar a folha. E aí eu lembro que depois que fechou a primeira folha, tinha 1.339 pessoas já. E não tinha, assim, tinham pouquíssimos processos. Acho que não tinha nenhum processo de RH. Não tinha controle de nada. Nem financeiro, nem de headcount, nem de... Não via nem os indicadores de turnover, não via nada. Bandas, nada. Nada. Tava começando a ter o negócio do compensation lá, e aí depois foi uma das primeiras coisas que eu tentei fazer. E aí isso foi um aprendizado também de como implementam um RH, porque querendo ou não, eu implementei o RH, né, uma parte do RH quando eu estava no Brasil, depois o RH inteiro quando eu estava na Costa Rica. Foi uma implementação com crescimento? Foi. Mas tem uma base da cultura do 3G que já tem um processual, a cultura já está desenhada, já é bem definida. Não é um negócio que... Nossa, lá desenhou a cultura do zero, né? Então... E aí essa aventura foi muito legal, porque aí a minha cabeça de processo, junto com, né, com a outra, assim, com essa outra parte, juntou muito bem, né? E aí é meio que tem muitos acertos e muitos erros também que eu cometi. Tentar fazer tudo de uma vez, né? Até implementar a cultura de dados numa empresa que não tem cultura nenhuma de dados, né? Que não conseguia ver o quanto ia vender no ano que vem, assim, era bem... Naquela época, as empresas eram muito, né, assim, muito doido o negócio do... volta aí na planilha, fala, depois a gente vê como a gente entrega, né? Então, coisa a gente abre mais uma rodada de investimento. Então, organizar os processos de RH nesse meio foi uma experiência muito legal. E aí saiu do não saber qual o headcount para ter... né, processos super sofisticados de People Analytics, por exemplo, que já estava bem preditivo, avaliação de pessoas, tinha uma estratégia de compensation que depois a gente até revisitou, porque algumas coisas foram evoluindo também, né? Você começa a implementar um processo de avaliação de pessoas e um processo igual a gente implementou lá o Barraiser, né? Muito inspirado na Amazon. As pessoas vão evoluindo também e elas vão avaliando melhor as pessoas que estão dentro. Claro. Elas vão, como líder também, todo mundo vai... Os processos as metodologias vão amadurecendo dentro da organização também. Vão. Então, até enxergar esse passo a passo de sair do nada. Não tem nem cultura, não tem nada. Para ter, né, muita coisa muito sofisticada. Hoje eu acho que lá roda já num nível empresa grande, mas com a velocidade de inovação que uma startup precisa. Quantas pessoas tinham na Madeira quando você saiu? Porque teve um vai e vem, né? Sim, porque teve tinha 1.339, chegou a ter mais de, acho que quase 2.700. Mas voltou para 1.400, 1.500 quando eu saí, né? Porque teve... Nossa, abriu muita loja, mas também fechou. Abriu o CD, mas também, né? Os CDs tiveram que entender no modo de funcionamento. Eu saio de fulfillment para outros modos de funcionamento que dependem muito menos de gente. Aí primariza a operação de CX, terceiriza a operação de CX. Então tiveram alguns desafios aí no meio do caminho, importantes até de aprender mesmo a moldar a estrutura organizacional, a trabalhar numa empresa familiar, né? Porque querendo ou não, é VC, mas é uma empresa familiar, né? Sim. Com certeza. Então foi muito aprendizado, assim, de construção, né? Bem mão na massa, assim. E agora olhando para sua carreira, né? Por empresas super tradicionais e essa passagem agora uma empresa digital, o que você diria que são as principais semelhanças e as principais diferenças entre elas? Olha, isso é legal, assim. Acho que as principais semelhanças assim, no fundo, quem faz a empresa são as pessoas. E eu acho que todo mundo tem que assumir isso. Quem não assumiu isso ainda, porque tem, né, líderes que não assumiram.
Eu acho que precisa começar a assumir isso, e o papel do líder nas duas empresas ele é muito importante. E eu acho que todo mundo deveria... As empresas mais familiares ali, que acertaram um pouco nessa volatilidade da tomada de decisão e acertaram na cultura, hoje estão voando, né? Independente do mercado tá bem ou mal. Acho que isso são resilientes. São muito resilientes, porque as pessoas que estão lá acabam construindo, né? Você tem uma coerência, tem uma visão de longo prazo e tal. Então, independente do se é multinacional, se é familiar, se é pequena, se é grande, eu acho que as empresas que conseguem funcionar com essa coerência, que a multinacional tem um pouco mais de coerência, né? Porque tem processos muito mais sedimentados, estão voando muito mais. Eu acho que essas são as semelhanças muito fortes. Agora, nas diferenças, eu acho que tem um ponto ali. A multinacional, ela o dono é muito distante, né? Assim, que, né? Sim. É um grupo de investimento, é o capital aberto, né? investidores. Quando tem dono, né? E tal. Quando não é uma empresa de capital aberto super pulverizada, que nem tem dono, não tem um sócio controlador, né? Então, ao mesmo tempo que isso traz um pouco de pragmatismo nas tomadas de decisão e até um pouco mais de resiliência de longo prazo, né? De entender, nossa, esse ano eu fui mal, mas eu tô construindo uma coisa que em 5 anos vai me dar resultado, né? Também não tem aquela coisa do dono, né? Sim. Por mais sentimento de dono que tenha na empresa, e por mais que a cultura seja muito focada em ter ownership, não é a mesma coisa, né, de estar numa empresa de dono. Então, as tomadas de decisão, elas são diferentes, é um pouco mais político, às vezes, né? Tem uma forma de tomada de decisão muito diferente, né? E uma organização mais pragmática mesmo, eu acho. Né? Até independente da velocidade, independente da cultura. Na empresa de dono, por mais que tenha processo e que seja organizada, vai ter a mão do dono. Sim. Né? E às vezes o dono até não entende a relação, por mais que as pessoas que estão trabalhando ali, né, tenham o sentimento de dono, ela nunca vai ter o sentimento de dono que o dono tem. Claro. Né? A famosa bunda na janela. Então, tem uma paixão ali, né? E tem um trabalho, né, a ser feito um pouco diferente nas tomadas de decisão. Né? Por mais que tenha processo, por mais que tenha dado, por mais... A gente até falou um pouquinho disso. Sim, verdade. Né? Mas é diferente, é a mão do dono que vai tomar a decisão no final. E né? tem outra coisa, né? Assim, muitas vezes acontece de forma errada ou correta, de, esse é o caminho que a gente vai seguir, esse é o nosso projeto, é isso que a gente quer buscar. Aí, a hora que vocês conseguiram entregar aquele projeto, isso não é o que eu quero mais, acho que tava doido a hora que eu falei. Mas isso os que assumem, né? Que não, eu falei isso, não deu, gente, como é que vocês estão fazendo isso? Então, também tem acho que tem o ponto ali, as relações são mais pessoais, né? Na multinacional são mais processuais. Por mais organizados os processos sejam numa empresa familiar, elas são mais pessoais. O Guerreiro fala que são mais carnais até as relações, né? Eu acho que como numa empresa de dono, normalmente você não tem a marca, né, como um elemento preponderante na atração de talentos, né? A gente, só para ficar num exemplo, que a gente falou de Amazon aqui, você chegar numa universidade e falar, a Amazon está contratando aí. Vai ter um monte de gente que não vai querer muito saber, mas vou trabalhar com quem, né? Com o Cláudio Guerreiro, com a Camila, com o Fio. Vou trabalhar na Amazon, né? A marca é muito mais forte, a marca empregadora é muito mais forte. Sim. Quando a gente está falando de ter um projeto mais empreendedor, e de novo, eu acho que grande parte dos nossos projetos, vou chutar aqui que uns 70% dos nossos projetos, são empresas de fundos e de founders. Ou a gente está falando com o fundo ou com os dois, né? Normalmente com os dois até. E aí tem muito mais esse lance, mas o que o acionista pensa, né? Quando a gente está falando com o executivo, principalmente, ele sempre pergunta para a gente, mas o que o acionista pensa? O que o fundo está imaginando? Quando que o fundo está pensando em... Então, assim, tem uma preocupação maior em entender quais são os objetivos de curto, médio, longo prazo dessa empresa, qual é o propósito, qual é o lado pessoa dos executivos, dos acionistas que estão por trás. E numa multinacional isso acontece menos, porque isso se dilui muito mais
dentro da organização, né, Camila? Até assim, se alguém estiver fazendo essa movimentação para olhar, né, de trabalhar em empresa familiar, entender se tem uma coerência entre o que, né, às vezes os investidores querem, o fundo quer e com o que o dono quer, né, tem uma certa coerência que tem que ver, mas as relações são diferentes. Mas eu acredito muito nesse negócio da marca empregadora, que é uma coisa que se constrói. E talvez essas pessoas das empresas ainda não tenham tido... não tem investido tanto nessa construção da marca empregadora. Porque a multinacional, né, eles estão fazendo isso há muito tempo. Elas são empresas mais antigas, mais solidificadas. E tem uma... Tem uma área para fazer isso, né? Eu lembro eu fui para Costa Rica, uma das primeiras coisas que a gente fez foi contratar a agência para ajudar a gente a construir a marca empregadora no país que a gente estava entrando. Porque isso é uma coisa cultural, já vem da... né? Mas a preocupação hoje é muito clara para isso aí, viu? Nossa, a gente, pelo menos os clientes que a gente tem falado, o investimento em Employer Branding tá assim, maior do que nunca. Eu acho que estão percebendo que a guerra é vencida na trincheira, né? Não vai ser dentro do escritório, vai ser na trincheira. E não é só no marketing, é no dia a dia, o escritório. O orgânico é muito mais importante do que o que você posta lá. É o que as pessoas postam, é o que ela tá vivendo ali, né? É o boca a boca, não, trabalhei em tal lugar, não vai não, foi né? legal. Agora tem uma parte que a gente acabou não falando da Camila até agora, que é a parte esportista dela, né? Como que esses esportes que você sempre fez ao longo da sua carreira te ajudaram a ser a executiva que você é hoje? Olha, e eu vou falar uma coisa que eu fiz uma reflexão esses dias. Eu acho que eu nunca na minha vida fui sedentária. Desde que eu lembro... Assim, eu tinha 4 anos de idade, eu tava nadando. Eu não me lembro alguma fase da minha vida que eu não tenha feito algum esporte. Então é uma paixão que vem muito forte. Eu lembro da minha mãe fazendo caminhada e musculação do jeito dela ali e tal, desde que eu era muito pequenininha, e é uma coisa que eu carrego comigo, assim. E eu acho que o esporte, não só o bem físico que me traz, né? Acho que até o dia, assim, me ajuda na ansiedade também, que eu sou uma pessoa... Cara, se eu não gasto a minha energia com alguma coisa também, eu acho que é um estrago, né? Os dias que eu não treino, eu fico até um pouco incomodada, assim. Mas me dá mais clareza de pensamento também. Eu acho que circula o sangue direito, não sei. Né? Então, tirando essa parte física que eu acho importante, de saúde mesmo, as lições que o esporte traz pra gente, eu acho que são... inúmeras, assim. E o cérebro, eu acho que não sabe diferenciar que eu tô vencendo um desafio, que é uma ladeira muito grande que eu subi de bicicleta, ou é uma onda muito difícil que eu surfei, ou você tá planejando a saída do próximo trem. Né? Ou eu tô fazendo aqui um desafio, uma implementação muito, né, difícil. Acho que não tem... É tudo uma questão de habilidade, de treinamento, a gente vai aprendendo, né? O trabalho em time... a colaboração, tem muitas lições que o esporte traz. Disciplina, constância. Porque eu não vou treinar todo dia. Nossa, que lindo, estou indo pedalar hoje, 5 horas da manhã. Né? Tem dia que eu vou, principalmente o dia que o sol vai nascer bonito, a gente sabe, eu vou feliz. Mas assim, às vezes eu vou porque, como eu me envolvo em competições, né? Eu sei que a galera tá treinando. Então eu também preciso estar bem para ir bem na competição. Você sabe que o Fábio Gama, nosso amigo, né? Ele, um dia a gente batendo papo, aliás, ele mora em Curitiba. Sim. E a gente batendo papo, o filho dele joga tênis, meu filho joga tênis também. E eu falei, putz, o João só tira nota super alta, não sei o quê, tá competindo, tá indo bem, não sei o quê. Mas acho que ele não vai ser tenista, né? Não vai seguir uma carreira de tenista, né? Aí ele falou assim, se seu filho... Ele falou que ele tem isso pra vida dele, com o filho dele, e aí me aconselhando. Ele falou assim, se seu filho é bom aluno e ele pratica um esporte de performance, não precisa ser de alta performance, mas tipo assim, você não vai lá... para fazer esteirinha na academia. Eu sei que você pega a bicicleta e vai competir, vai fazer alguma coisa. Ele falou assim, não tem o que dar errado. Vai ser um bom profissional e um bom executivo. Porque essas disciplinas, seja as disciplinas acadêmicas, seja as disciplinas do esporte, você vai aplicar no seu dia a dia profissional e você vai chegar em algum momento na linha de chegada. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu comecei a olhar vários executivos nisso. que são esportistas e eu falei, pô, esse negócio é... Eu competia natação durante muitos anos, eu sempre fui né? A natação acabou que... Eu fui atropelada, tem umas histórias engraçadas na minha vida. Nós vamos ter que fazer uma edição. Eu já fui atropelada, uma edição, 3 vezes na minha vida toda, mas assim...
eu, de fato, queria ser profissional, competia, né? Acho que... E competitividade é diferente de rivalidade. Eu competia com amigas minhas, né? Não tem dessa, né? A gente tentava todo mundo ser melhor, treinava junto e competia também. Mas eu acho que isso me moldou um pouco como profissional, porque caráter, né? É resiliência, você aprende a perder, você aprende que precisa se esforçar muito pra conseguir alguma coisa, porque pra ganhar... Espírito de time. né? E de colaboração até, às vezes, com o seu competidor. Competidor, né? Então, são muitas lições importantes. E na infância, eu acho que é legal, porque né, são mais exposições a isso. Não são todas as crianças que têm esse tipo de exposição. Até meu filho é engraçado, porque ele gosta... O negócio da bicicleta na minha vida foi meio que... Eu sempre andei de bicicleta brincando, nada competitivo. Mas o meu filho é apaixonado com bicicleta. E aí eu olhava aquilo e falei, nossa, quanto tempo eu vou conseguir treinar com ele? Eu acho que eu vou treinar pra eu conseguir ficar muitos anos ainda andando, ele ter paciência de andar comigo, né? E aí a vida foi evoluindo e ele também faz ciclismo competitivo, né? Ele corre no BMX Racing lá no time de Curitiba. Só que ele é novinho, pra ele é uma brincadeira, ele vai lá, brinca, às vezes ganha, às vezes perde, cai. Por enquanto, né? Mas é bonitinho de ver e ele tá exposto num time... em que eu vejo ali as crianças, adolescentes ali de 12, 13, 14, 15 anos, e você vê a cabeça dessa galerinha que, né, não tem ali campeão brasileiro, vice-campeão brasileiro, né, no time ali, e você vê campeão paranaense, você vê a cabeça dessa galera, é um nível que eu falo até com as mães deles, eu falo, ó, independente de ser um atleta olímpico ou não, eu sei que esse é o objetivo deles, eles estão tentando, estão se esforçando pra isso, essa pessoa já deu certo, entendeu? É lógico. Não tem como. Com certeza. Ali, né, o nível de resiliência que cria, o nível de paixão pelo desafio, comprometimento. Você vê crianças de 14 anos que acordam 5 horas da manhã pra treinar antes de ir pra escola às 7. Não. Né, 14, 15 anos. É impressionante. É um negócio que, assim, eu nunca tinha visto na minha vida. É até um negócio, um aprendizado que eu tô tendo, né? Que legal. Também. Mas é importante. Da próxima a gente traz o Luiz Felipe da Trek, que é o country manager da Trek. Boa. A gente traz ele pra junto. gente fazer junto aqui. Só pra falar de esporte, só pra falar de bike. Vamos fazer ele é um maluco. Atravessou já o continente africano pedalando. Ele é um maluco. Eu também sou entusiasta da bike. Nossa, eu gosto demais. Conversa. Quantas bicicletas tem na minha casa? Essa eu vou deixar vocês chutarem. Um dia eu boto no comentário. Quantas bicicletas vocês acham que tem na minha casa? Eu vou só dar um spoiler. Meu filho tem muito mais que 2 e eu também. 11 bicicletas. Eu vou chutar meia dúzia. Não vou dar resposta aqui, vou dar só no chat. Boa. Então fiquem ligados, hein? Bom, estamos chegando já nos finalmente, mas tem 2 perguntas que são clássicas aqui dos nossos episódios. E eu vou fazer elas rapidinho aqui para você. Então, primeiro, o que você deixa de dica para essa nova geração de executivos que vem por aí? Gente, confiem genuinamente nas pessoas. Acreditem nelas. Assim, eu acho que... quando a gente consegue ver o potencial e apostar às vezes mais do que a própria pessoa aposta, assim, sabe? Com autonomia, com tudo, é um negócio mágico, assim. Até pra pessoa, é transformacional. Então, eu acho que essa é a principal dica, assim, que eu acho que... quando eu fiz essa virada de chave lá no primeiro programa de estágio, eu acredito que mudou a minha vida mesmo como líder, assim, até de curtir a jornada, né? Porque tem dias e dias, assim. Super importante. E não é um papel fácil ser líder, né? Eu acho que muita gente quer ser líder porque vai ganhar mais, porque, né, enfim. Hoje, inclusive, tem pessoas que não querem. Assim, você pega muitos jovens que não querem ser líderes. E tá tudo bem, entendeu? Mas eu acho que a pessoa não tem que querer ser líder pelo status, pelo salário. Tem que querer ser líder para, de fato, formar as pessoas que vêm por aí, né? E acreditar nelas. Deixar a marca, né? Isso é legal. E, Cá, você tem alguma indicação de algum livro, filme, série? Eu leio bastante, assim. Eu tô relendo um livro, é engraçado, por causa do momento da minha vida agora mesmo. O Great People Decisions, né? O Grandes Decisões sobre Pessoas, do Cláudio Fernandes Araúz. É um livro meio RH, mas é muito liderança. E como fazer melhores decisões, sabe? Ele dá umas dicas de contratação, demais. Geralmente eu dou dica de livro meio aleatório, mas hoje eu vou dar um livro técnico. É o que que tá na minha mochila. Eu vim relendo ele, eu tô lendo ele pela terceira vez, gente. Você tá brincando? Juro, terceira vez.
Vamos colocar no rodapé. no rodapé ali. E Com aí certeza. o outro livro que eu acho legal, aí conectando com a vida do esporte, é o Outlive lá. Ah, eu tô é um lendo. livro. Tô lendo. É difícil Outlive, seguir. não, é Outliers, né? Não, Outlive. Outlive. Que fala um pouco sobre longevidade, como a gente vive mais e melhor. Né? E a pessoa ficou o cara ficou estudando ali muito tempo e traz umas coisas assim, né? Sono, alimentação, esporte. Segundo os meus Nossa. amigos, esse livro tá criando um hábito horrível em mim. Quando eles fazem check-up, eu quero ser o primeiro a ver o check-up. E eu começo a apontar a coisa, só olha isso aqui, combinado com isso, você precisa tomar cuidado, não sei o quê. Pô, para de encher o saco, você não é médico. Daqui a pouco você vai trocar seu Apple Watch por um Garmin e começar a medir seu isso. VO2. Mas é muito legal, esse livro é muito legal. É denso, tem umas partes bem chatas. Porque tem uma leitura, uma parte muito técnica ali, mas é muito legal, tá? Não sei se tá fazendo eu melhorar a minha vida ou se tá fazendo eu ficar mais preocupado, pelo menos. Não, mas me motivou também a ter um verdade. pouco mais de ação. Eu sempre gostei de esporte, mas eu não media indicadores que eu acho que são importantes, Sim. assim. Sim. E sono é um negócio que eu não prestava muita atenção, quantidade de proteína, até porque eu sou vegetariano, né? Eu não prestava muita atenção. Então é legal, assim, pra gente construir. Todo mundo Essas pensa. métricas, inclusive no mundo pessoal, são importantes, né? A gente quer construir uma carreira, quer construir um futuro financeiro, mas eu acho que aí beleza, você vai ter uma carreira maravilhosa, um futuro financeiro maravilhoso E o principal asset que você tem, que é é a sua você saúde, mesmo, você não cuidou. relega né? segundo plano. Bom, Camila Girundi, muito obrigado pela sua participação. Papo super gostoso. É lógico que a gente poderia explorar e ficar aqui horas e horas e horas. Acho que vale, inclusive, uma nova edição contigo, com o Luiz Felipe. Falar de bike. Quer deixar alguma última palavra? Eu quero agradecer vocês muito pela oportunidade, assim, muito legal essa conversa, muito legal, né, assim, vocês como fornecedores, a gente até trabalhou junto, é um trabalho diferenciado, vocês como pessoas são incríveis, então eu só tenho a agradecer aqui a oportunidade, tá? Obrigado. É recíproco. Obrigado. Veio de Curitiba, abriu esse espaço pra gente aqui, a gente só tem a agradecer e continue contando com a gente. Obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanharem mais um episódio do Findcast, os erros para o sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai organizar alguns cortes desse programa de hoje. E fiquem ligados, porque a gente já tem uma agenda extensa de grandes executivos e empreendedores que a gente vai postar para vocês de uma forma breve. Tá bom? É isso aí. Pessoal, obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau.